Por que será que aqueles filhos tão bonitinhos na infância, tão carinhosos com os pais, tão agradáveis, viram adolescentes e se afastam completamente dos pais? Essa é a regra, né? Por que será? Vou perguntar para o doutor Francisco Assunção, porque ele sabe, né? Então, Francisco, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Eu que agradeço, Isabela, é sempre um prazer estarmos aqui. E pensar adolescente, acho que é impossível de se pensá-los sem pensarmos um ser em desenvolvimento. Então, qual é esse caminho do desenvolvimento? O caminho do desenvolvimento é você passar de uma criança que é totalmente dependente, totalmente heterônoma, para um adulto independente e autônomo, dono da sua vida. Então, nesse caminho, a adolescência é a última etapa. E ela traz transformações muito grandes, desde transformações corporais, que são as mais fáceis de serem vistas, passando por alterações cognitivas. O adolescente começa a trabalhar um pensamento abstrato, capaz de fazer hipóteses sobre outras hipóteses, e isso traz para ele uma possibilidade que é fantástica. Ele pode optar por qualquer coisa porque ele descortina todas as possibilidades. O grande problema de ter todas as possibilidades, primeiro é escolher uma. E a escolha de uma, ela é feita desde que se banca a responsabilidade da escolha. Eu posso escolher o que eu quiser desde que eu pague o preço. Isso é meio assustador para o adolescente, mas isso é inevitável. Então ele começa a montar um projeto de vida onde ele vai ter que perceber que a vida é dele, mas só dele, com as vantagens e desvantagens. E esse é o caminho que o leva, em primeiro lugar, a se opor às normas que são estabelecidas. Não existe um adolescente que concorda com tudo. Se ele concordar com tudo, ele não é um adolescente. Então ele precisa, até para firmar a própria identidade, ele precisa se contrapor ao outro. Quem é esse outro? Esse outro é aquele que cuidou dele até então, são os pais. A primeira oposição é essa, inclusive porque tem uma outra questão interessante, né? Os pais são tolerantes. Então o adolescente se contrapõe, mas ele sabe que ele é aceito. E que ele é, vamos dizer assim, apoiado, de certa maneira, mesmo nesse conflito. E isso é fundamental para depois ele se lançar no mundo, porque aí o mundo é menos tolerante. O mundo tem regras mais rígidas, o mundo tem regras mais específicas, e o mundo aceita menos essas contraposições. Mas aquele menino bonzinho que o pai e a mãe pegavam, colocavam embaixo do braço porque tinha 2 anos, ia a qualquer lugar, começa o seu primeiro exercício de individualidade, de independência, de autonomia aí. Ele começa a se opor aos mecanismos e às regras institucionalizadas. E isso aparece de todo jeito, né? Isso aparece no jeito de se vestir, isso aparece no jeito de falar, isso aparece nas ideias. A única questão mais interessante de se pensar, principalmente hoje, é que isso aparece, mas de uma forma bem incipiente, né? Porque ela é só aparente. O adolescente é aquele indivíduo que faz 3 revoluções sociais por dia sem pôr na prática nenhuma, porque pôr na prática alguma significa correr risco, e isso é a coisa mais difícil. Agora hoje, se você quiser pensar, a adolescência tem um período de começo, né, que é marcado pelas transformações corporais, pela puberdade, por tudo isso. Mas ela não tem um final específico. Esse final
se você for pensar várias culturas, ele é marcado socialmente por regras de transição, por rituais de passagem, né? Em qualquer sociedade. Esses rituais de passagem, na verdade, eles são o quê? Exatamente a separação dos pais, teoricamente a tutoria por um estranho, para depois ele ser reacolhido como adulto. E aí, novamente, ele se enquadra dentro do contexto social. Teoricamente, os rituais de passagem se fazem assim. O grande problema é que nós abolimos os rituais de passagem. Como assim? Hoje nós não temos mais nada que fale assim, você deixou de ser adolescente e virou adulto. Né? E tinha, né? Tinha, claro. Você, de certa maneira, você tinha alguns rituais de passagem que não eram explícitos, mas eram implícitos. Por exemplo, tirar a carteira de motorista, que o carro era importante. O carro deixa de ser importante, deixa de ser uma passagem para a adultícia. Então se faz mais questão da carteira de motorista, e quando se faz ela é só operacional, ela não tem significado nenhum. Não entrar na faculdade igual. Era um ritual de passagem. Virei adulta. Fazer o serviço militar também. O serviço militar é uma coisa que vem desde Esparta. Né? 18 anos faz o serviço militar, virou adulta. Todos esses rituais acabaram. Ou pelo menos perderam o seu sentido. E aí você tem um problema sério, que é assim, quando se vira adulto, não se vira mais adulto. Porque eu posso pensar que eu ainda não estou certo do que eu vou fazer com 40 anos. E ontem eu ainda brincava porque falavam de jovens. Eu falo assim, jovem hoje é quem tem coisas de 40 anos. Porque se vai prolongando a adolescência de uma forma tal que não existe essa autonomia. E não existe o se correr riscos. E não existe o se colocar em jogo. Assumir a responsabilidade pelo que eu faço. Isso não quer dizer que o indivíduo tem que continuar estudando, mas ele tem que decidir o que ele faz da sua vida. Ele não pode imaginar que ele vai ficar na dependência de outrem o resto da vida. Mas muitos imaginam, né? Cada vez mais. E esse é um problema sério. Porque você cria uma geração que não cresce. E veja, eu acho que isso tem uma culpa das gerações anteriores. Alguma responsabilidade. O que nós começamos a fazer com as nossas crianças? Não brincar. Porque brincar é brincar livremente. Não é brincar nem com tutor, nem com regras. Porque os pais falam muito assim, ele está na escolinha de futebol. Isso não é brincar. Isso é aprender a jogar futebol com outra coisa. E lotam as agendas das crianças. Exato. É futebol em inglês, é isso, é academia, é não sei o quê. E tudo tutelado. É. O que isso significa? Significa que essa criança, ela não aprende a resolver nada sozinha. Se você somar isso à virtualidade da vida das crianças, isso piora. Porque elas não têm que resolver nem como interagir com o outro. Porque quando elas se chateiam, elas desligam a internet e pronto, não interagem mais. Então nós passamos a fazer as crianças não brincarem, serem super protegidas e não resolverem, e elas crescem, se tornam adolescentes, sem talvez até essa capacidade de contestação e de identidade própria. Né? Porque a identidade própria me traz um risco. E isso é o prenúncio de adultos, não posso dizer incompetentes, mas é o prenúncio de adultos com dificuldades sérias, né? Inclusive com insatisfações sérias. É,
Dá para reverter? Veja, eu acho que se espera que seja reversível. Agora, não acho que, por exemplo, é através de leis. Né? Ah, sim. Você tem hoje uma lei, a história do não poder entrar com o celular nas classes, etc. Isso é uma verdade, talvez ajude em alguma coisa, mas os pais precisam deixar as crianças existirem, né? Elas precisam ter liberdade de brincar, de interagir com os outros, correr riscos. Lógico que riscos controlados, mas faço uma pergunta a você. Com que idade você ia à escola sozinho? Ah, sei lá, 10 anos, 9 anos. Pois é, exatamente. Hoje, com 15, eles não conseguem ir sozinhos. E a desculpa de que a sua cidade ficou mais violenta, não é uma boa verdade. desculpa, mas não justifica. Então veja, o que eu posso esperar desse indivíduo? Como ele vai construir uma autoimagem razoável e um projeto de vida? O que ele espera da vida? Que alguém cuide dele sempre. Papai, mamãe, é para pensar, viu? É para pensar. Doutor Francisco, muito obrigada. Eu que agradeço, Isabel. Sempre bom estar aqui. When I grow too old to dream, I'll have you to remember. When I grow too old to dream, your love will live in my heart. So kiss me, my sweet